boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Thiago Dias e hoje nós vamos falar sobre progressões aritméticas. Para iniciar esse tema, a gente vai tratar sobre sequências numéricas. O que é uma sequência numérica? Uma sequência numérica nada mais é do que uma função em que você vai pegar um número natural e associar a um número real. Dentro do diagrama, a gente tem a clareza disso, né? Nós podemos ver aqui que a cada número natural, né, 1, 2, 3, 4, 5, até um enésimo número, a gente vai associar um número real qualquer, ok? O que fica de importante dessa definição aqui, né? O que a gente tem de importante? São números colocados em ordem, né? Uma sequência numérica é uma coisa extremamente simples. Quando a gente pega números e coloca eles numa determinada ordem, que eu consigo falar esse é o primeiro, esse é o segundo, né? Por isso os naturais para ajudar, ó, primeiro, segundo, terceiro. Quando eu coloco em ordem, eu tenho o que eu chamo de sequência numérica. Ok? Vamos ver alguns exemplos aqui de sequências numéricas, então. Eu vou agora fazer um convite a todos vocês, que é o seguinte. Essas sequências aqui, uma ideia legal que a gente pode fazer é tentar buscar digamos, uma lógica, né? Ou, como os matemáticos dizem, uma lei de formação, né? O que faz surgir essa sequência, né? Eu consigo reconhecer um padrão nessas sequências, então vou convidar todo mundo a pausar o vídeo agora e tentar buscar um padrão em cada uma dessas 6 sequências aqui. Beleza. Voltando, então, eu acredito que vocês pararam, pensaram um pouquinho, vamos falar sobre cada uma delas. A primeira, muito simples, são os números naturais, né? 1, 2, 3, 4, 5, são aqueles números que a gente usa para contar. Ok, até aí. A segunda também, eu acredito que ninguém deve ter tido muita dificuldade, se tiver percebido que eu estou somando mais 7 a partir do primeiro elemento para conseguir achar os próximos. A terceira, eu multipliquei por 3. Eu peguei a partir do primeiro elemento 2, multipliquei por 3, achei o 6. 3 vezes 6, 18. Essa aqui pode ter sido um pouco mais complicada, que é uma sequência em que, a partir do terceiro elemento, eu tenho que somar os dois anteriores para achar o da frente. Então, eu somo, por exemplo, ó, 1 mais 1 para achar o 2. Depois eu somo 1 mais 2 para achar o 3. Depois eu somo 2 mais 3 para achar o 5. Depois eu somo 3 mais 5 para achar o 8. E assim sucessivamente. Essa sequência, inclusive, é muito famosa. Ela é conhecida como sequência de Fibonacci. Ok? A próxima, ela é uma pegadinha muito legal, que são os números que começam com D. Tá vendo? Uma sequência não necessariamente tem uma fórmula matemática. Isso é um ponto importante. Nem sempre a gente vai conseguir uma lei de associação para uma sequência, ok? E essa última aqui. Fica o convite, caso alguém queira fazer uma pesquisa aí para descobrir, será que ela tem alguma lógica? E se ela tiver uma lógica, ela pode ser expressa através de uma regra matemática? Não sei, vou deixar essa curiosidade para vocês. A gente vai estudar, na aula de hoje, a letra A e a letra B em específico, porque elas são caracterizadas por serem chamadas de progressões aritméticas, ou como a gente costuma resumir, PA. O que é uma PA, né? Vamos definir uma PA. É sempre importante na matemática definir o que a gente está falando. PA, ou progressão aritmética, é uma sequência numérica, né? Em que após o primeiro termo, então, ou seja, eu tenho que determinar um primeiro termo, um ponto de partida. Os demais vão ser obtidos sempre através da soma. Então, isso é um ponto importante. Na PA, a gente sempre soma um valor constante. Então, naquele exemplo anterior, os números naturais, por exemplo, 1, 2, 3, eu estou somando de 1 em 1. Né? Aquele outro exemplo, eu estava somando de 7 em 7 no slide anterior. Né? Então, todos eles são PAs, quando eu somo sempre o mesmo número para chegar no próximo. Esse número que eu estou somando, ele tem um nome, né? Na matemática a gente chama esse número de razão. Beleza? Então, vamos ver alguns exemplos aqui de PAs. Né? Aqui a gente tem a PA 2, 5, 8 e 11. Um exercício legal da gente fazer inicialmente é pensar qual a razão dessa PA. Né? Nesse caso aqui, por exemplo, nossa razão é 3. Qual que é uma maneira simples de obter uma razão? Eu posso pegar um termo e subtrair pelo anterior. Reparem que isso vale para qualquer dois termos subsequentes. Né?
Eu pego um termo e subtraio o antecessor, né? 11 menos 8, 3. 8 menos 5, 3. 5 menos 2, 3. Então, a razão é 3. Vamos pegar mais um exemplo. 10, 6, menos 2, menos 8. A gente percebe aqui que é uma PA, inclusive, classificada como decrescente. Os números estão diminuindo. Qual é a razão nesse caso? A razão aqui é menos 6. É uma característica das PAs decrescentes. Nós vamos ter razões negativas. Então, eu estou subtraindo 6 a cada novo passo. Reparem que ainda vale aquela regrinha que eu falei. Se eu pegar 4 menos 10, né, um número menos um antecessor, 4 menos 10, vai dar menos 6. Menos 2 com menos 4 também dá menos 6. Menos 8 com menos 2, menos fica mais, né? Então, menos 8 mais 2, menos 6. Isso aqui também é uma PA, gente. Por mais estranho que possa parecer, mas é uma PA. E qual que é a razão dessa PA? É bem simples, né? A razão aqui é zero. Zero eu posso somar um número real qualquer para ser usado como razão da PA, inclusive o zero. E nesse caso eu tenho uma PA constante, que a gente fala, né? Ou seja, todos os valores da PA vão ser iguais. Um ponto importante da PA é como determinar um termo qualquer. Né? Vamos pegar um exemplo aqui para a gente entender o que eu estou falando. Como que eu vou descobrir o 10º termo da PA 5, 8, 11 até infinito, sem a necessidade de escrever todos os termos até chegar no 10º? Tá? Vamos desenvolver uma linha de raciocínio aqui. A razão a gente pode perceber que é 3. Se eu fizer 8 menos 5, 3. O primeiro termo, que a gente vai chamar de A1, é normal a gente usar A e um subíndice para indicar a posição do termo na sequência. Então, A1 é o primeiro termo, ele é 5. Por exemplo, A2 seria 8, A3 seria 11 e assim sucessivamente. Como que a gente obtém o A2? Vamos pensar na construção do A2. O A2 nada mais é do que pegar o 5, que é o primeiro termo, ok? Pego o A1, que é o 5, e somo a razão. Né? Aqui eu peguei e somei a razão. Com isso eu cheguei em 8. Vamos pensar no próximo passo, o A3. O A3 eu pego o A2, que era 8, e somo de novo a razão. Só que vamos tentar melhorar esse raciocínio. Esse 8 aqui, que é o A2, como que ele foi obtido? O 8, ele era 5 mais 3, né? Só perceber na linha de cima aqui, ó, 5 mais 3. Quando a gente escreve dessa forma, a gente percebe que a razão repete 2 vezes. Então, vai ser 5, que é o A1, mais 2 vezes a razão. Tá vendo? Para achar o terceiro termo, eu somei a razão 2 vezes e cheguei no 11. Vamos fazer mais um passo. Só que agora vamos ir um pouquinho mais rápido, né? Se para achar o terceiro termo eu tive que somar a razão 2 vezes e somar com o termo inicial, para achar o quarto termo, o que eu vou fazer? Vou pegar o termo inicial e vou somar a razão 3 vezes. Reparem que aqui está a razão. Vou somar a razão 3 vezes. A gente consegue fazer uma ligação entre esse número aqui, que é a posição, e a quantidade de razões que eu vou ter que somar. Percebam que é sempre um a menos? No quarto termo eu somei 3 razões, no terceiro termo eu somei 2 razões, no segundo termo eu somei uma razão. Então, eu posso perceber aqui, se eu apagar aqui para ajudar na visualização, que no 10º termo eu tenho que somar 10 menos 1 razões. Ou seja, 9 razões, né? Coloquei o 10 menos 1 aqui para dar uma ênfase nisso, que é sempre um a menos, né? Se eu estou calculando no 10º termo, eu vou somar 9 razões. Então, 9 vezes 3, 27. Com 5, que é o ponto de partida, ou o termo inicial, ou A1, chego em 32 respondendo a minha pergunta. Ok? Se a gente conferir o 10º termo aqui, ó, o A10, né, é exatamente o 32, conforme a gente achou. Seria interessante, então, pessoal, a gente ter uma regra geral, né, para calcular os termos de uma PA. Por exemplo, se eu quiser saber um termo muito na frente, o centésimo, o milésimo, o milionésimo termo, não faz sentido eu escrever toda a lista até chegar nesse número. Vamos então construir o raciocínio para chegar nessa relação. A gente começa sempre do A1, que é o ponto de partida, a gente tem que definir um ponto de partida. A partir daí a gente vai pegando esse ponto de partida e vai somando razão, né?
Então eu peguei aqui para construir o segundo termo da PA, né, o A2, eu pego o A1 e somo uma razão. Lembrem, sempre um a menos? Então, termo 2 soma a razão uma vez. No termo 3, fazendo aquele mesmo raciocínio, ele é o termo anterior mais a razão, mas o termo anterior é o A1 mais R. E aí, de novo, a gente percebe que a razão aparece duas vezes, obtendo aquela mesma relação que no terceiro termo eu somo duas razões. Está vendo? 2 vezes R. Ok? O quarto termo, então, eu somo uma razão a menos, não é? Do que o termo. Então, se o termo é 4, eu vou somar 4 menos 1, que é 3 razões. Se eu prosseguir isso indefinidamente até parar num ponto, vamos supor que esse ponto eu vou usar uma letra para representar, porque ele pode servir para ser qualquer número. A n, tá? Um n sendo qualquer valor, beleza? Vai ser do mesmo jeito, A1. Reparem que a posição, o número de razões que eu vou somar é sempre 1 a menos que a posição. Então, se a posição é n, eu vou somar n menos 1 razões. E com isso, a gente tem, então, uma relação que, como que nós obtemos o termo geral de uma PA para qualquer caso, né? Para qualquer PA e qualquer posição que eu precisar. O AN vai ser o termo que eu quero, né? Pode ser o A10, o A100, o A50, o A1 milhão, como eu falei. Vai ser sempre o termo inicial, mais N menos 1, que é a posição menos 1, vezes o R, que é a razão. Beleza? Vamos ver 2 exemplos aqui para a gente aplicar isso e ver na prática como funciona. Vamos calcular o termo que está na 50ª posição dessa PA. O que eu preciso saber para aplicar isso? Eu preciso saber o A1 e preciso saber a razão. A razão a gente obtém facilmente fazendo 10 menos 6, que vai dar 4, e o primeiro termo é 6. Então vamos lá, nossa fórmula, nós acabamos de deduzir, a gente vai substituir os valores. Eu quero achar o A50, que é o termo que está na 50ª posição, o A1 vale 6, a posição aqui N é 50, né? Lembrando que eu vou tirar 1, porque é sempre menos 1. E a razão a gente descobriu que era 4, conforme está aqui em cima. Beleza? O A50, então, vai ser o termo inicial mais 49 razões, que é 49 vezes 4. Fazendo essa conta, né, a gente chega em 202. Ok? Esse é o 50º termo, sem precisar escrever toda a listagem, eu já sei quem é o 50º termo. Eu posso fazer uma pergunta diferente também, eu não preciso ficar só querendo descobrir qual é o termo. Eu posso dar um termo e perguntar qual que é a posição dele. Ou seja, eu tenho uma PA aqui, em algum momento essa PA vai chegar no 141, e eu quero saber qual momento que ela vai chegar, qual que é a posição desse termo. Eu vou usar a mesma fórmula, vou usar N igual a 1 mais N menos 1 vezes R. E quem vai ser agora o meu AN? Meu AN é o 141. E o que eu quero descobrir? Eu quero descobrir justamente quem é o N, quem é a posição dele, né? Então vamos lá. A N é 141, o primeiro termo é menos 3. A gente pode obter a razão pegando qualquer termo menos um antecessor. Então, por exemplo, 5 menos 1 dá 4. Então, por coincidência, nós tivemos a razão 4 de novo. Vezes N menos 1, né? N menos 1 razões. Então vamos lá. A gente vai aplicar a propriedade distributiva e multiplicar esse 4 aqui pelo 1 e pelo n, vai ficar 4n menos 4. Trabalhando com aquela ideia, né, de somar dos dois lados, ou como normalmente no nosso cotidiano popular a gente fala passar para o outro lado, né? O menos 3 aqui vai somar, vai ficar um mais 3. O menos 4 eu somo mais 4, né? Aqui do outro lado também. Fazendo a soma do lado direito, do lado esquerdo, na verdade, eu tenho 148, igual a 4n. Então, basta dividir o 148 por 4, eu chego em 37, que é a posição. Logo, o número 141 está na posição 37 dessa PA. Ok? Muito obrigado a todos vocês e tenham um bom estudo. Até a próxima aula.